Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no Conexão News. Hoje vamos falar de saúde, vamos falar de pandemia, Covid-19. Vamos receber aqui o médico infectologista Michel Abdala. E quem vai estar comigo para fazer essa entrevista é a Tainá Ribeiro. Já vou adicioná-la aqui na live. Oi, Tainá. Oiê, Tudo boa bom? noite, tudo bem? Tudo? Tudo ótimo. Vamos para Vamos mais para mais um. uma live. Isso aí. Hoje com o Michel Abdala, mais uma vez. A gente já conversou com o Michel uma vez, lá no perfil Jornalismo FC, e hoje a gente convidou ele aqui para o Conexão News, para a gente bater um papo sobre a atual fase da pandemia de Covid. Só esperar ele entrar na live. Pronto, chegou o Michel. Opa, boa noite. Boa Boa noite, noite, tudo bem? Tudo tudo? ótimo, e você? Bem, Vamos juntos para mais uma live aqui, Dr. Michel, nosso segundo encontro, né? A gente conversou aquele dia no Jornalismo FC e hoje aqui no perfil novo, Conexão News. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. eu que agradeço o convite. Aqui Sempre comigo bom. hoje a Tainá Ribeiro. Bom, minha primeira pergunta é o seguinte, doutor. O Imperial College, que é a Universidade Pública de Londres, publicou essa semana um levantamento sobre a situação da pandemia, né, em vários países do mundo, e o Brasil hoje está com uma taxa de transmissão de 0,97, o que significa que cada 100 pessoas podem transmitir para outras 97. Nesse momento em que a gente já tem mais de 72% da nossa população vacinada com duas doses, podemos dizer que estamos perto do fim da pandemia? Essa é assim, é uma pergunta que todo mundo tem feito, e que a gente não consegue dar uma resposta certeira, né? Se tudo continuar caminhando da maneira que está, estamos. Mas se surge uma nova variante, isso, esse cenário muda, né? Então, o que a gente fica ainda é à mercê de não surgirem novas variantes. Não surgindo, com o número de pessoas vacinadas, com o número de pessoas com imunidade natural porque ficaram doentes, com cepas menos virulentas, menos agressivas, né, como a Omicron e como a BA2 tem sido, tudo indica que sim, a gente está caminhando já para um quadro endêmico, né? Que é aquela situação onde a gente convive com o vírus, mas de uma maneira coordenada, controlada, sem tantos impactos. Agora, como eu já falei, isso tudo se não surgirem novas variantes, né? E o que a gente torce é para que não surja. E o caminho, né, para conseguir isso é aumentar ainda mais a nossa taxa de vacinação, porque muito se tem falado, por exemplo, hoje sobre quarta dose, sendo que a gente ainda tem uma porcentagem enorme da população que não tomou a terceira. E a gente sabe que contra essas novas variantes, 2 doses da vacina, elas têm uma eficácia reduzida. E por mais que, por exemplo, a gente está num momento agora de festas, por mais que a maioria dos locais das cidades tenham abolido do calendário as festas de carnaval, a gente vê que eventos particulares grandes têm ocorrido. Então, se eu não tenho uma adesão à vacina, se eu tenho diminuição das medidas
de prevenção, né? O uso de, porque ninguém vai para uma festa usando máscara e a gente vê as festas com tremenda aglomeração, sem nenhum distanciamento. Isso favorece a transmissão. E o vírus, por mais que tenha diminuído, né, a circulação, ele ainda está circulando. E isso é um comportamento de risco para surgirem novas variantes, para ter mais pessoas infectadas. E cada vez que eu tenho pessoas infectadas, maior o risco de mutação, né? Então, mas se tudo continuar no caminho que está, a gente está perto do fim do período epidêmico e início de um período endêmico. Tainá, sua pergunta? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria saber como que surge uma nova variante, uma cepa, e se tem algo que a gente possa fazer para evitar. As novas variantes, né, elas são... eu falo que eu tenho uma frustração com o meu Instagram. A maior frustração que eu tenho, que eu acho, com o meu Instagram, foi um post que eu fiz que eu gastei umas 4 horas fazendo, porque eu nunca assisti um Star Wars, eu não sei nada de Star Wars. E aí no dia que eu fui falar na época era Delta ainda, não sei por que apareceu Star Wars lá, os soldadinhos do Star Wars, eu fiz um post sobre aqueles soldadinhos. Gastei uma renca de tempo falando, fiz um post que eu achava que estava abafando e ele flopou geral. E aí a minha grande frustração é ele. Mas eu falo, né, nesse post como que surge. Porque o que a gente tem é um ancestral idêntico, né? Então a gente tem lá o SARS-CoV-2 original, lá da China, final de 2019. Todo vírus, né, o ciclo de vida do vírus, ele é muito mais rápido do que o nosso, né? Então o vírus dura horas, dura dias, enquanto a gente dura muitos anos. Então ele se multiplica muito rápido e cada vez que ele se multiplica, ele vai adquirindo alterações no seu material genético. E isso vai se passando de geração em geração. Então eu tenho uma base, né, igual, mas vão ocorrendo mutações, alterações no material genético que vão trazendo características novas para esse vírus. Então, ele adquire, através dessas mutações, mudança no sítio de ligação. Então, a gente produz anticorpos contra determinada proteína. Ele vai lá e troca a constituição da sua proteína e muda de maneira discreta, que ainda continua sendo a mesma proteína, mas ela não tem mais a mesma formação, como se fosse uma chave, né? As chaves, elas são muito parecidas, só que cada chave funciona em uma porta porque são pequenas diferenças. Então, continua sendo uma chave muito semelhante à anterior, mas ela tem características distintas que fazem com que ela seja específica para uma outra fechadura. Então, os nossos anticorpos, eles começam a perder função porque ele mudou a conformação de apresentação. E às vezes ele consegue fugir do sistema imunológico, outras vezes ele adquire maior capacidade de fixação às nossas células e ele consegue entrar de maneira mais rápida. Então, as novas variantes, as novas cepas, elas surgem de mutações no material genético do vírus. Quanto mais o vírus multiplica, quanto mais o vírus roda, mais fácil é dele mutar. E por isso que aumenta essa preocupação de quando tem aumento do número de casos e aglomerações, de ele circular de novo em grande quantidade e isso favorecer as mutações e o surgimento de novas variantes. Como evitar o surgimento delas é evitar que ele circule. Então, é manter as medidas de distanciamento, manter o uso de máscara. Por exemplo, eu ainda acho precoce a gente discutir a retirada de máscaras, né? Infelizmente. Michel, eu não aguento mais, eu também não aguento mais, né? Eu sonho com um dia que a gente não vai ter que usar. Mas
Se a gente faz de maneira precoce, a gente pode favorecer o vírus e nos prejudicar. Então, é melhor segurar um pouco e fazer no melhor momento, no momento mais oportuno, do que fazer precoce e acabar atrapalhando, né? E a outra medida é a vacina, porque uma vez que a gente é vacinado e eu tenho uma imunidade contra o vírus, eu começo a ter mais gente resistente à infecção. E aí eu acabo diminuindo a circulação do vírus. Doutor, a Anvisa aprovou na última quinta-feira, ontem, né, o uso emergencial do medicamento Evusheld. Não sei se é assim que se pronuncia, né? É um medicamento da AstraZeneca que serve para prevenir a Covid-19, né, de certa forma. Ele Eu não vi basicamente é a uma Anvisa, eu te confesso que eu não tive tempo. Eu vi que tinha sido autorizado pelo FDA. A Anvisa autorizou. sim, aprovou o uso emergencial desse Aham. medicamento, que Eu é uma nem estava sabendo, combinação mas até me perguntaram e eu falei que não. Então né, é bom que eu estou sabendo aqui agora, né? aprovou o uso emergencial desse medicamento da AstraZeneca, que é uma combinação de anticorpos monoclonais, né? E é mais recomendado apenas para o público acima de 12 anos, com um grau moderado ou grave de comprometimento imunológico. Eu queria que o senhor Ele explicasse não é como uma que. droga terapêutica, né? Ele tem sido utilizado e foi aprovado como uma droga de profilaxia pré-exposição. Então, aquelas pessoas com baixa imunidade ou com maior risco de agravamento e que não tiveram ainda o Covid, se já vacinadas, tem que esperar acho que são 2 meses da última dose. Eles podem fazer o uso desses anticorpos na tentativa de criar mais um mecanismo de defesa contra o vírus. Mas não é um medicamento terapêutico, então ele é profilático, ele seria tipo uma PrEP, né? É uma medida de prevenção a mais para essas pessoas que são mais suscetíveis. E qual a diferença para o Paxlovid da Pfizer, que ainda está sob análise da Anvisa? Pronto, o Paxlovid, ele é um antiviral, né? Ele é um medicamento terapêutico, ele age sobre uma enzima que chama protease, que ela é responsável por quebras na proteína e a formação final de um vírus. E ele é terapêutico, então ela é dada para quem contraiu o Covid, está com Covid, que tem grande risco de complicar, mas que está no início da doença, até o 5º dia. E esses medicamentos são de uso exclusivo hospitalar, né? Você não encontra na farmácia para comprar. Não, assim, o Paxlovid, ele é de uso ambulatorial. Quando ele for aprovado, ele é para ser comercializado em farmácia. A administração dele é por comprimido e são para casos leves com potencial de agravamento no início. Então, ele é realmente um tratamento precoce de Covid. Então, agora temos um tratamento E precoce. ainda não temos, porque ele eu acho que não foi aprovado, né? Verdade. Ele está em vigência de aprovação. Quando ele for aprovado, vai ser um tratamento precoce efetivo, que ele mostrou uma redução de quase 90% nas taxas de hospitalização e morte. Perfeito. Tainá? Doutora, eu queria saber se, na tua opinião, se tu acha que a ciência e a população ela vai ficar muito mais ligada na ciência, no caso. Eu digo isso porque, se eu não me engano, foi em 2012, 2013, alguns cientistas da China eles já tinham avisado sobre o risco da Covid nos morcegos e o que poderia causar para o ser humano. E ninguém deu bola, ninguém fez questão de ir atrás e acabou acontecendo, mais à frente acabou acontecendo o boom que está acontecendo hoje. Tu acha que a gente está se encaminhando para prestar mais atenção? Eu acho que não. É assim, vendo o comportamento das pessoas hoje, depois de 2 anos de pandemia, com o número de pessoas que morreram e ainda ter a quantidade de pessoas que que duvidam de medicamentos, que duvidam de vacinas, que acreditam em tratamentos que não têm evidência científica,
o comportamento das pessoas negligenciando máscara, aglomerando e tudo, a sensação que eu tenho é que ninguém aprendeu nada. Então, assim, a negligência, a imprudência em relação a tudo vai ser igual. É a minha visão, né? Eu posso estar sendo pessimista, mas a sensação que eu tenho é que ninguém aprendeu nada. Em a questão do vírus do ebola, trocando um pouco de assunto, eu queria saber o motivo dele ser só ali na África. Ele não se espalha pelo resto do planeta e fica só naquele continente. Tem algum motivo específico? Tem. O que acontece? Na verdade, a gente já tem casos, né, relatados fora. Mas todos tiveram alguma ligação ainda, né? Ele realmente não tem uma transmissão. Para a gente ter um micro-organismo como o Covid, que com potencial endêmico, ele não pode matar muito, ele não pode agravar rápido e ele tem que ter uma forma de transmissão fácil. Então, essas são todas as características do Covid. Covid, ele tem uma taxa de mortalidade, né, o original, que é 100 vezes maior do que da gripe, por exemplo, mas é em torno de 2%. Ele agrava, mas ele geralmente demora para agravar. Ele agrava depois da primeira semana. O doente ele fica um tempo viável, bom, circulando entre outras pessoas. E tem uma transmissão aérea que é muito fácil. O ebola é um vírus que mata muito. A taxa de mortalidade do ebola é extremamente elevada. Ele é um vírus que deixa a pessoa extremamente debilitada muito rápido. E é um vírus que tem uma transmissão através de secreção. Então, a forma de disseminação dele é mais complexa do que a de vírus respiratório. Então, ele tem propriedades que felizmente, né, ele não se propaga tão rápido por uma associação de coisas que não fazem ele com potencial de disseminar tão facilmente, né? Porventura, ele muta e garante algumas adaptações, ele teria uma capacidade de fazer uma catástrofe gigantesca, né? Mas é isso, ele tem vários pontos que não favorecem ele. Não é interessante para um vírus matar todo mundo que ele infecta, porque como é um micro-organismo que depende de outro micro-organismo, a maior vantagem é quando ele mantém a pessoa viva. E o ebola, ele mata o hospedeiro dele muito rapidamente. Então, isso acaba jogando contra ele mesmo. Porque de tempos em tempos começa a ter surtos de ebola na África, né? Sim, só que aí identifica, né? Aí identifica, isola e aí diminui o número de casos. É mais fácil de controlar, né? Você gera a utilização de EPIs e tudo, e aí você diminui aquele caso, aquele surto, né? Na verdade, o que a gente teve até hoje foram surtos, não chegou nenhuma epidemia. Doutor, voltando a falar de Anvisa, ela aprovou hoje também o primeiro autoteste que faz uso da saliva em vez do suave nasal. O usuário tem que cuspir no copo e esse material passa por uma análise que vai identificar a presença ou não do vírus ali. Quais as vantagens e as desvantagens que você vê nisso? Assim, as vantagens é porque num contexto, por exemplo, de aumento de casos, é mais uma forma, né, de estar disponível um teste. As desvantagens é que muitas pessoas não conseguem interpretar um resultado, porque um resultado negativo nesses testes, ele não exclui totalmente a doença. Então, isso pode gerar uma falsa impressão de que não é Covid e a pessoa sai circulando com um falso negativo. O outro ponto negativo, em compensação, um ponto positivo é que se é mais uma estratégia de diagnóstico e eu tenho mais pessoas se diagnosticando e tomando os devidos cuidados, estando positivos,
É um ponto positivo. O outro ponto negativo é que um paciente com um teste desse positivo, ele deveria procurar um serviço de saúde para realizar um outro teste para confirmar a positividade daquele e notificar o caso. Mas isso também não vai acontecer de rotina. Então, vai ter uma perda de dados estatísticos muito grande com esses autotestes, né? Mas, de toda forma, é uma estratégia de testar mais pessoas e fazer com que pessoas testadas positivas possam manter as medidas de isolamento para tentar diminuir o número de transmissão. Fazendo um relato pessoal aqui, recentemente eu testei positivo para a Covid-19. Antes de mim, o meu pai testou, logo depois eu fui contaminado. Mas a minha mãe, que mora na mesma casa que a gente, aparentemente não pegou o vírus. As situações assim acontecem, né, doutor? E é difícil a gente entender, né? Como que uma pessoa convivendo com outras duas, contaminadas dentro da mesma casa, não pega o vírus. No caso, ela está vacinada com 3 doses já, mas as pessoas questionam muito esse tipo de situação, né? Como que você explica isso? É assim, são vários motivos. Eu sou um exemplo disso, né? Trabalhei na linha de frente desde o início. Nunca peguei. Recentemente, dentro da minha casa, minha esposa pegou, meu filho pegou e eu não peguei. Então, a gente não tem só o SARS-CoV-2, a gente tem vários coronavírus que circulam aí e que pode haver alguma reação cruzada entre eles. 2, a gente tem quantidade diferente de receptores, então, em células. Então, alguns indivíduos podem ter menor expressão dos receptores por vírus e acabar que o vírus não entra, né? 3, tem a questão do sistema imunológico, do nosso sistema natural de imunidade e agora os anticorpos de vacina. Então, assim, são várias as possibilidades de justificar isso. E lembrar que nenhum contato vai 100% gerar uma infecção em nenhuma doença, né? Mesmo doenças muito contagiosas, não é 100% de contato é igual infecção. Então, nem sempre vai acontecer, né? E para pessoas que acabaram de ser contaminadas, a recomendação é de esperar pelo menos 30 dias para tomar a vacina, né? Por que essa recomendação? Tem Na gente que se verdade, assim, questiona essa muito sobre isso. recomendação é ainda recomendação nacional, mas se você for olhar os dados do CDC, eles já diminuíram para 15 dias, né? Mas isso tem a ver com a imunidade natural que a gente tem quando pega o É Covid? assim, não, é mais para não ter uma confusão muito grande entre o que é sintoma ainda da doença, o que é reação da vacina, é uma doença nova, é uma vacina nova, então o intuito maior foi esse, né? Quando a gente tem pacientes com quadros graves, que ficam internados, com uma queda importante da imunidade e tudo, realmente é adequado a gente aguardar para vacinar. Porque eu preciso ter o meu sistema imunológico no seu melhor estado para poder garantir uma melhor resposta à vacina. Mas no COVID em específico, a demora é mais por conta disso. E provavelmente isso vai diminuir nos próximos tempos aí, igual já aconteceu nos Estados Unidos. Entendi. Tainá? Há um tempo atrás, quando surgiu a Covid, deu o boom da pandemia, surgiu um boato que até agora eu não consegui ver se era fake news ou se é verdade. Que pessoas que do sangue O positivo, elas são imunes à Covid. Não existe isso. E nem se comprovou que determinado tipo sanguíneo, teria mais riscos também, porque teve uma época que falavam que pessoas A eram mais propensas à gravidade, mas aí depois, assim, nenhum estudo conseguiu comprovar isso. E eu queria saber como é que foi trabalhar na linha de frente. Qual foi a situação mais crítica que tu passou durante a pandemia?
Assim, tiveram dois momentos muito difíceis. O começo da primeira onda, porque era uma doença que ninguém sabia nada, né? Então, assim, você estava ali, era extremamente angustiante, porque você via, por exemplo, eu trabalhei numa UTI, o primeiro plantão da UTI foi dia 17 de março de 2020. Não tinha nenhum paciente, depois ele chegou o primeiro paciente, quando foi 21 de março, a gente já tinha enchido uma UTI, já estava abrindo uma segunda UTI com um monte de pessoas com quadros respiratórios graves, e na época existia uma recomendação de teve esforço, você faz medidas, não melhorou, rapidamente entubava. Então você entubava muito, muito rápido. Você não sabia o que fazer, né? Não tinha medicamento, ninguém sabia nada do que fazer. Então era muito angustiante a sensação que a gente tinha, né, como profissional da linha de frente, é que a qualquer momento a gente seria o próximo ali, a gente via as pessoas morrendo sem saber direito o que fazer e sabendo que a gente estava suscetível e que em algum momento ia ser a nossa vez de chegar ali naquela situação. Depois a gente, né, dados foram aparecendo, em junho a gente já tinha o estudo do Recovery falando sobre corticoide, a gente começou a entender um pouco melhor a dinâmica da doença, começou a lidar melhor com o vírus, entender um pouco melhor, né? Porque no começo a gente não sabia nem como que ele funcionava, não sabia nada, né? Ao que ele ligava, o que ele fazia, ninguém sabia nada. Então, esse momento foi muito difícil, que foi o começo da primeira onda. E depois a segunda onda, que veio, que foi um tsunami, que acho que num período de segunda onda eu vi mais pessoas morrendo do que eu vi em todos os outros anos meus de formado, juntos, né? Assim, eu fazia 5, 6 atestados de óbito e eu trabalhava em uma UTI, eu não trabalhava em porta, eu não trabalhava na emergência, eu trabalhava dentro de uma UTI. E você fazer 5 atestados de óbito durante um dia só, então era muito impactante, assim, era bem, bem difícil. E como é que fica o psicológico? Não, assim, o meu eu falo que eu não sei se foi por falta de tempo de parar para pensar e coisa. Tinha uma exaustão muito grande e tinha dias que você ficava muito, muito abatida, assim, né? De chorar mesmo no meio do plantão e tudo. Mas você tinha aquela sensação de que não podia parar. Então, assim, por mais que eu tivesse morto de cansado, eu continuava trabalhando. Por mais que eu tivesse extremamente abalado, eu continuava trabalhando. Porque a gente simplesmente não tinha tempo de pensar. Porque se a gente parasse para se abater, o volume continuava e não tinha. Então, você tinha que indo. Lógico que não ficou bom, né? Assim, a gente está tendo que trabalhar ainda isso até hoje, mas eu acho que pelo menos eu consegui sair razoável, né? Assim, disso tudo. Mas foram tempos muito nebulosos. Assim. Hoje eu olho para trás e eu não consigo imaginar como que eu dei conta de fazer tudo que eu fiz. Assim, Foi um período tenso. de trabalhar. O dia que eu não estava de plantão, 24 horas, eu trabalhava 20 horas. Nossa. Então era assim, uma carga de trabalho, eu não tinha tempo, assim, não tinha dia de folga.
era de segunda a segunda, com algumas noites dormindo, tipo, de meia-noite às 5 da manhã. Foi a vida. Foi bem complicado. Eu não consigo, assim, eu olho para trás e eu não sei como que a gente deu conta. Mas Doutor, felizmente passou. pode concluir. Não, concluí já. Bom, uma pesquisa do Instituto Ipsos para o Fórum Econômico Mundial mostra que 79% dos brasileiros entrevistados são a favor da vacinação obrigatória. Esse levantamento foi feito com 30 países ao redor do mundo e o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking mundial, dentre as nações que mais apoiam a imunização compulsória. Você acha que no geral, essa aceitação boa que teve das vacinas aqui no país ajudou bastante, foi determinante para combater o negacionismo e para fazer a gente avançar na vacinação mesmo? Com certeza, né? Assim, a gente tem uma cultura nacional de vacina que é louvável, né? O Zé Gotinha e tudo, embora tenha caído, né? A gente teve dados agora recentes das taxas de vacinação das outras vacinas, elas estão muito inferiores, mas historicamente falando, a gente tem um sucesso muito grande com vacina. E isso teve uma repercussão de aceitação, de entendimento de que vacinas salvam. Por mais que tenha vindo essa enxurrada de mentiras, de simulação, de manipulação de dados em relação às vacinas, né? E é fato que, por mais que a Omicron tenha mostrado um comportamento um pouco mais benigno, se não fosse a vacina, o número de óbitos nessa terceira onda teria sido infinitamente maior. Então, a vacina teve e terá um papel muito importante na resolução da pandemia, né? E o que preocupa ainda em termos mundiais é que a gente tem uma desigualdade muito grande de vacinação no mundo. E quando a gente fala de vacina, a vacina não é um ato individual, ele é um ato coletivo. Então não adianta eu ter uma pessoa imunizada dentro de uma cidade, não adianta ter uma cidade imunizada dentro de um estado, não adianta eu ter um estado imunizado dentro de um país, e não adianta eu ter um país imunizado dentro do mundo, numa comunidade globalizada que a gente está, onde todo mundo transita em todos os locais. E aí o que acontece? A gente tem países africanos que estão ali com 10% de taxa de vacinação. Então, para a gente é ótimo, né? A gente consegue fazer um controle de casos, mas a Omicron mostrou aí que ela surgiu lá na África e não adianta fechar a fronteira, né? Depois, né? Eu ia falar palavrão aqui, mas eu me contive, né? Que é fechar o ânus depois que solta um pum, né? Porque o vírus, ele já, geralmente, quando vem essas medidas, ele já está circulando e já perdeu o time, né? Então, assim, as vacinas, elas foram muito importantes para a gente na contenção de hospitalização, de óbitos, mas infinitamente, a gente viu que em termos de casos, não, né? Mas foi um ponto extremamente importante para a gente não ter uma onda devastando tanto como foi a segunda onda. Bom, a gente começou a vacinar as crianças no início do ano, né? Isso gerou uma grande polêmica, muita gente receosa com relação ao imunizante específico para esse público mais jovem. A Folha de São Paulo levantou dados junto ao Ministério da Saúde que mostram que em dezembro o Brasil tinha 284 crianças abaixo de 12 anos hospitalizadas por conta de complicações da Covid-19. Já em janeiro, esse número pulou para 2.232, ou seja, saltou assim,
substancialmente. Queria perguntar ao senhor como que a Covid se desenvolve em crianças, quais as diferenças para os adultos. Porque a gente sabe que a Ômicron, ela não ataca tanto o pulmão quanto as outras variantes. Nas crianças, como que ela se manifesta, como que ela leva uma criança à morte, Não, tecnicamente falando. é assim, não é porque ela pega menos que ela não pega o pulmão, né? Ela pega. Então, a forma de acometimento da Ômicron é a mesma das outras variantes, né? Quando ela complica em decorrência de um quadro pulmonar grave e um processo inflamatório muito intenso. Crianças, em particular, elas agravam menos, independente da variante, desde o início foi. No entanto, existem, por exemplo, quadros inflamatórios, né, uma síndrome inflamatória da criança, que faz acometimento cardíaco, que faz um quadro extremamente complexo desde o início e que levou várias crianças à morte, né? Então, a vacinação de criança, ela tem um impacto para tentar reduzir esses casos, por menor que seja o número. Perder uma criança tem um impacto substancialmente maior do que perder um idoso, né? A gente não pode ser hipócrita aqui de falar que tem o mesmo peso, né? É até natural, né? Naturalmente, a escala da vida é de que um filho perca seus pais e não o contrário. Então, sempre que uma criança morre, é algo antinatural. E o segundo ponto é o que eu acabei de comentar anteriormente. A importância de vacinar crianças não está só nas crianças, está no contexto de que vacina é um pacto coletivo e crianças são um percentual que chega a 12% da população geral, então é uma população muito grande. E se eu quero garantir que mais pessoas estejam imunes para diminuir a circulação do vírus, é importante imunizar crianças. E o grande rebuliço que teve foi baseado em manipulação de dados, né? Em um monte de conversa de que dava miocardite, de que várias crianças... E não era, né? Tá aí as campanhas no mundo inteiro e o número de miocardite não é como foram divulgados pelos grupos negacionistas, né? Na verdade, a miocardite que se desenvolve com a vacina é uma miocardite, no geral, bem mais leve, que é tratável, é fácil de recuperar, enquanto a miocardite causada pela doença em si é muito pior, né? E a chance de você ter miocardite... É muito mais incidente, chega entre 14 e 20 vezes mais fácil você ter pela doença do que pela vacina, né? Exato. Eu vou agora ler aqui a mensagem da Alana Trajano, que pergunta o seguinte ao senhor. O que você acha de uma dose ser muito perto de uma da outra, né, se referindo à vacina, e se terá sequela futuramente, na sua opinião, doutor? Assim, não existe sequela tardia de vacina para nenhuma vacina, né? Então, essa história também é uma lenda que criaram aí para justificar o injustificável. Em relação aos tempos, a gente tem que seguir a recomendação dos fabricantes e esses tempos eles foram estabelecidos baseados em estudos. O que a gente sabe? Coronavac não tem conversa. Coronavac é 28 dias. Ponto. Quem mais tem essa coisa de tempo é AstraZeneca e Pfizer, né? Que pode variar entre 3, 4 semanas e até 8 a 12 semanas, a depender do imunizante. Alguns trabalhos mostraram que quando elas são feitas mais espaçadas, a resposta seria um pouco mais alta. No entanto, por exemplo, quando eu estou no meio de uma onda, é melhor eu ter mais gente com uma resposta um pouco menor ou eu ter menos pessoas com uma resposta um pouco maior, né? Então, às vezes, quando o vírus está circulando demais, eu estou com muito caso, é melhor eu ter
as doses dadas no intervalo mínimo do fabricante, por exemplo, da Pfizer de 3 semanas, porque eu sei que eu vou ter pessoas imunizadas mais precocemente. Em épocas com menos circulação, é melhor a gente esperar um pouco mais, garantir, por exemplo, com 8 semanas, porque isso vai levar uma resposta melhor e eu não estou ali num ambiente de urgência. Mas a gente não tem que ter medo de tomar elas dentro do prazo que foi dado pelo fabricante, porque se está na bula aqueles prazos, é porque foram feitos estudos de segurança e efetividade. Então, serve e é seguro. Certo. Tainá? Sobre vacina ainda, tu acha que o governo ele deveria ser mais eficaz na divulgação das vacinas? Por exemplo, doenças que estavam erradicadas estão voltando, como o sarampo, a poliomielite. Tu acha que o governo... Campanhas vão ser necessárias, elas são sempre necessárias, e a gente vai ter que ter campanhas com informação para subir as taxas de vacinação de todas essas outras vacinas. Do contrário, a gente vai ficar suscetível a surtos e epidemia de doenças que a gente já não via há mais tempo, né? Sarampo é uma condição específica que já tem vários anos que a gente tem surtos, né? Em algum local, às vezes mais, outras menos, mas vem tendo. Mas tem preocupado porque a adesão não é só a vacina do sarampo, todas as vacinas em gerais caíram. Então vai realmente ser necessário campanhas nos próximos tempos para poder melhorar essas taxas, né? Senão a gente vai ficar suscetível a ter doenças recirculando aí. Sim, principalmente a poliomielite. No caso, a minha avó, ela tem 85 anos e ela teve poliomielite quando ela era pequena e não tinha vacina, não tinha tratamento. Simplesmente levaram ela para o hospital, uma Santa Casa na época, com febrão, e ela voltou para casa com um pezinho torto. E até hoje não tem tratamento, né? Então, assim, é vacina, mas se porventura tiver casos, o desfecho vai ser o mesmo. E sobre a poliomielite também, eu tenho uma dúvida, como é que a poliomielite pode entortar uma parte do corpo? É que, na verdade, ela não entorta, né? Ela não entorta. Ela faz um quadro sequelar, né? Um acometimento neurológico que interrompe de maneira grosseira, assim, para ficar mais fácil de entender, como se a gente interrompesse o circuito neurológico de determinado membro. E aí aquele membro ele tende a ficar com a musculatura mais fraca, com menos sem movimento, em decorrência da ausência eita, fugiu a palavra. De estímulos neurológicos, mas ele não entorta, ele não causa uma deformidade óssea. Depois eu posso até ter a perna mais fina, o braço mais fino, mas é por conta da musculatura que perde o tônus, né? Vamos supor, quando a gente quebra alguma coisa e fica engessado e fica com uma perna ou um braço imobilizado, não movimenta, quando a gente tira a tipóia, tira o gesso, aquele membro ele fica mais fino, mais fraco. Na poliomielite acontece isso de maneira irreversível. Então, a musculatura diminui, a força diminui, e aí aquele membro ele fica diferente do outro. Mas não é uma deformidade direta, né? Seria uma sequela. Sim, Doutor, no início da live você comentou um pouco sobre a quarta dose, mas eu queria falar mais sobre isso. Se discute hoje no Brasil a possibilidade de expandir a quarta dose, pelo menos para os profissionais da saúde e os idosos. Eu queria saber se você é a favor disso e também queria entender um pouco mais sobre os imunodeprimidos. Uma pessoa, por exemplo, que já fez o tratamento de câncer e hoje está
curada, entre aspas, essa pessoa pode tomar a quarta dose também ou ela tem que estar em tratamento ainda? Tem que estar em tratamento, né? Porque um paciente curado de câncer, ele já não tem mais imunossupressão, porque a imunossupressão no câncer, ela se deve geralmente ou pela atividade da doença ou pelo tratamento. Se ele já está curado e ele não tem atividade da doença nem do tratamento, ele não tem baixa imunidade. O idoso e o imunossuprimido, eles tendem a ter uma resposta à vacina mais baixa e perder a ação da vacina mais rápido. Por isso, da necessidade de mais doses, né? Então, para imunossuprimidos já está garantido, embora na maioria dos locais ainda nem começou a fazer a quarta dose. E tem se discutido para os idosos também, por conta disso, né? Como é um sistema imunológico já envelhecido, já cansado, ele responde menos e por menos tempo a uma vacina. E aí por isso que tem a necessidade de se reforçar mais a vacinação dessa população. Eu sou extremamente a favor, né? Beleza. Em relação ao tempo de isolamento, né, a quarentena, o Ministério da Saúde reduziu para 7 dias. A gente sabe que o período de incubação da Ômicron é menor. Eu, particularmente, quando fui contaminado, eu testei positivo numa quarta-feira. Naquela quarta eu fiquei mal pra caramba. Um dia anterior eu já estava com alguns sintomas. Aí naquela quarta eu fiquei mal pra caramba. Na quinta eu já acordei bem melhor. E na sexta já é como se não tivesse quase nada. Esse período de 7 dias é o ideal mesmo. E para quem chega no 7º dia, faz um novo teste. Eu sei que o recomendado não é testar o fim da quarentena, mas para quem faz e ainda dá um positivo, esse positivo pode ser falso, porque outro dia eu vi um médico falando também que pode haver vestígios de vírus no nariz, né, onde você coloca o suave ali, mas não é o vírus mais ativo. Isso procede? Procede. É assim, 7 dias é o ideal? Não. Porque se você for olhar, uma porcentagem em torno de 20% das pessoas ainda tem potencial infectante. Mas aí o que acontece? A recomendação é que as pessoas sem sintoma, que chegam no 7º dia sem sintoma, elas podem sair do isolamento, mas elas devem manter o uso de máscara a todo momento. Inclusive, não pode se alimentar próximo a outras pessoas. Para tirar a máscara, ela tem que estar sozinha até o 10º dia. Porque mais seguro é a partir do 10º dia. E desde que esteja sem sintoma. E realmente não se deve ficar fazendo testes a partir desses momentos, porque esses testes eles geram mais confusão do que benefício. Os PCRs, né, os testes que avaliam o material genético do vírus, quando o vírus morre, eu posso ter fragmentos do vírus e ele identifica esse fragmento e dá falsos positivos por fragmento viral. Isso é tão verdade que no início da pandemia, logo no começo do ano de 2020, saíram vários estudos falando de reinfecção, porque vários pacientes chineses tinham apresentado um PCR positivo depois de X semanas da infecção. E aí coletaram o swab desses pacientes e culturaram esses swabs e foram vistos que ninguém tinha vírus viável, que eram só fragmentos virais e não era reinfecção. E isso não é só para Covid, por exemplo. A gente tem uma situação muito clara disso no dia a dia, que é a tuberculose. Existe um PCR também para diagnóstico de tuberculose e a gente não deve ficar fazendo controle de tratamento com o PCR, porque ele pode dar falso positivo. O teste antigênico, ele tem uma relação maior entre estar positivo e ainda ter vírus viável. No entanto, com o passar dos dias, ocorre uma redução significativa da quantidade de vírus. E esse vírus ele começa a ficar mais debilitado no seu potencial de infectar outra pessoa. Então, um paciente que não tem sintoma,
um paciente que teve uma evolução tranquila, que não é imunossuprimido, faz um antígeno e ele vem positivo lá no 10º dia, não obrigatoriamente esse indivíduo está infectando. Pode ter ali ainda uma merreca de vírus, mas vírus sem potencial de infectividade. Então, isso gera mais ruído do que benefício, e é por isso a recomendação de não se fazer. E a outra questão é nunca fazer teste sorológico. Ele, para COVID, não serve de nada. Os testes sorológicos para COVID têm fins praticamente epidemiológicos. Só. O que são os testes sorológicos? São os testes de sangue, ou no dedo, ou coleta de sangue, né? Que aí pode ser teste rápido ou laboratorial. Eles têm nenhuma importância, nenhum significado clínico. Eu demoro para produzir anticorpos, eu posso ter anticorpos positivos por vacina, eu posso ter falso positivo de anticorpos, principalmente de IgM, que é pouco específico. Então, na prática, uma sorologia, né, um teste sorológico rápido ou não de COVID é jogar dinheiro fora. Doutor, na minha família tem uma criança de 4 anos que já testou positivo 2 vezes para Covid, uma no início da pandemia e outra agora. Em ambas as vezes ela não teve complicações, mesmo não estando vacinada. Como que a gente explica um caso como esse? Podemos dizer que o sistema imunológico dela que é forte, que é resiliente, ou atribuir à sorte simplesmente? Como que é? Desculpa. É uma criança de 4 anos que já testou positivo para Covid 2 vezes, uma no início da pandemia e outra agora, sem estar vacinada, não teve complicação nenhuma. Como que explica o caso? Crianças geralmente complicam menos, né? Elas têm menos receptores celulares por vírus, então geralmente eles têm uma carga menor e acabam complicando menos. Então, assim, zero surpresa. Esse é o comportamento da maioria das crianças, na verdade. Tainá, suas considerações finais? Eu só vou ler uma pergunta que o Antônio Rodrigo está fazendo. Ele diz: boa noite para todos. Uma pessoa entubada, com o tempo, seus rins começam a ter complicações. Pode fazer uma doação para essa pessoa que está entubada? Doação de quê? De rim. Não, eu creio. Na maioria das vezes não, né? Não é indicado transplante numa fase aguda, assim, da doença, né? Os transplantes de rins, eles têm algumas indicações e geralmente não é feito num paciente agudo, instável, como os pacientes agudos de COVID, né? Aí, nesses casos, é hemodiálise até a recuperação. Muitos pacientes, quando param o rim em condições assim, eles podem voltar à medida que o quadro estabiliza, que o processo esfria. E tem aqueles que nem ficam mais em hemodiálise, eles param de fazer hemodiálise, o rim volta a funcionar. Então, não se faz transplante em pacientes nessas situações. Bom, doutor, o tempo do Instagram é só de 1 hora, já está acabando. Eu tenho que te agradecer novamente por ter separado um tempo para conversar com a gente, ter tirado todas as nossas dúvidas, e também fica o convite para uma próxima vez para conversar com a gente. Estou às ordens, eu que agradeço. Assim, sempre que aparecem, né, oportunidades para falar sobre passar informações, eu acho ótimo. Espero realmente que o Covid esteja acabando. Espero realmente que o nosso próximo encontro seja de outro tema, né? Mas fico às ordens, sempre que vocês precisarem. Valeu, Michel. Obrigado mesmo. Obrigado a quem assistiu. Valeu, Tainá. E até a próxima, gente. Um abraço. Abraço a todos. Tchau.